aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um semestre, né? Iniciamos aí mais um semestre onde você vai dar continuidade aos seus estudos no curso. Eu sou a professora Daiane e nós vamos ter hoje aula de Cálculo Diferencial e Integral 2. Nós vamos falar sobre as integrais. Antes de falar um pouco sobre as integrais, né, eu não falei a minha formação. Alguns de vocês já me conhecem, mas outros não. Eu sou formada em matemática, mestre e doutora em ensino de ciências e educação matemática. Dito isso, foco na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre integrais. E aí, eu preciso que você relembre algumas coisas. O que você viu em cálculo diferencial integral 1, ou seja, derivada limite, vai ser fundamental para que você entenda cálculo diferencial integral 2. No cálculo diferencial integral 2, nós vamos trabalhar com integrais e funções de duas variáveis. Então, se não lembra sobre derivadas, aconselho você a ir lá no seu material, revisar essas aulas de derivadas, porque elas serão essenciais para essa disciplina, tá bom? Tá, professora, a gente já, né, vocês já viram sobre cálculo, sobre derivadas, vimos que derivadas trabalham muito com taxa de variação, mas e as integrais, professora? Para que eu vou estudar essas integrais? Essas são algumas questões que nós vamos responder, acompanhe no quadro. Que tipo de situações a gente pode, então, analisar por meio das integrais? A situação que talvez a gente tenha uma maior associação é justamente o cálculo de área entre curvas. Nós podemos dizer até que as integrais, né, o estudo das integrais surgiram justamente para isso. Ah, professora, mas por que eu vou usar integral? Aqui eu tenho um ponto, uma placa fina equilibrada por um ponto. Centro de massa. Nós vamos ver que o centro de massa, né, ele pode ser determinado utilizando as integrais. Tá, aqui eu tenho uma reta e vou revolucionando. Quando eu revoluciono essa reta, nós temos aí um cilindro. Então, se eu tenho uma reta, eu vou revolucioná-la ou em torno do eixo X ou em torno do eixo Y, eu vou ter um cilindro. Tá, e aí, professora, o que eu vou usar a integral para isso? As integrais, elas são utilizadas para você calcular o volume desse cilindro. E, inclusive, aquela fórmula que você vê lá na educação básica, ela é deduzida por meio das integrais. As aplicações de integrais, elas estão mais dentro da própria matemática do que numa outra área. Isso acontece muito com certos conceitos matemáticos. As suas aplicações estão dentro da matemática, né? Muito pouco fora da matemática. Como eu disse, vai precisar do quê? De alguns conhecimentos prévios. Que conhecimentos prévios são esses? Vocês vão precisar de derivadas e algumas regrinhas básicas de matemática. Eu brinco que essas regrinhas você vai pegá-las, vai colocar na porta da sua geladeira e não vai esquecer mais, porque você vai usar e muito essas regrinhas. Acompanhe no quadro. Regrinha. Dessas regrinhas, quando eu tenho x elevado a uma potência, eu posso uma fração, perdão. Eu posso transformar em uma raiz e quando eu tenho x elevado a um expoente negativo, eu tenho 1 sobre x elevado ao expoente negativo. As nossas regrinhas de derivação, essas têm que estar na ponta da língua e também as nossas outras regras, né? Regra do produto, regra do quociente e regra da cadeia. Ah, professora, mas por que eu tenho que saber essas regras, professora? Porque o cálculo 2 ele é uma continuação do cálculo 1. Então, para a gente saber como integrar, você precisa ter muito bem a noção de como derivar. Afinal de contas, você vai perceber na aula de hoje que as duas elas estão ali, elas possuem uma relação. Vamos começar nossa aula? O cálculo diferencial integral, né? Não só o cálculo diferencial integral, todos os conceitos matemáticos, vamos pensar. Eles surgiram de uma necessidade. O homem estava lá, ele não tinha muito o que fazer antigamente, né? Então ele estava lá pensando e aí surgiu um problema. A partir desse problema, os nossos grandes matemáticos desenvolveram aí diversos conceitos. Um desses conceitos é justamente o conceito de área. Então, o que aconteceu, né? Leibniz, Pascal, vários outros matemáticos aí, o próprio Riemann, que nós vamos ver, eles viram que eu tenho uma curva. Como é que eu vou calcular a área abaixo dessa curva? Ou eu tenho duas funções, como que eu vou calcular a área entre essas funções? Eles não sabiam naquele momento.
E aí, eles usaram um conceito que eles já possuíam, né? E estenderam esse conceito para o cálculo de áreas de curvas, né? Entre curvas ou abaixo de curvas, sob curvas. Que conceito é esse? Você tem lá a curva. Você vai pegar aquele espaço e você vai colocar retângulos. Você vai construir retângulos naquela região que você quer calcular a área, de tal forma que você chegue aí a uma área aproximada. Essa que é a ideia do método do de Riemann. Ele consiste nisso. Mas quando a gente faz essa aproximação, tá, eu vou colocar retângulos ali. É uma aproximação. Eu posso ter um valor inferior e um valor superior. Então, quando nós trabalhamos com a soma de Riemann, nós vamos ter que a área ela está entre um valor e outro valor. Vamos ver como a gente faz isso? Acompanhe. Vamos calcular a área que está aqui, ó, pintada abaixo da curva x ao quadrado no ponto de 0 a 2. Então, qual foi a ideia desses matemáticos? Nós temos aí essa área abaixo da curva. Eu vou dividir em retângulos. Então, eu vou colocar retângulos abaixo dessa área. Aqui, coloquei 4 intervalos. Então, eu dividi esse pedaço, né, esse intervalo, em 4 partes. Quando eu divido em 4 partes, eu vou ter retângulos de base meio até a minha função calculada nesse ponto x, ó. Minha função calculada em x, minha função calculada em x. E aí, vamos pensar. Tá bom, então coloco lá os retângulos, tenho o meu intervalo, divido o meu intervalo em partes iguais, 4. Daqui a pouco a gente vai ver se tem que ser sempre 4. Coloquei, a base vai ser o tamanho do intervalo todo, dividido, né, pela quantidade de intervalos que você quer. E a altura do retângulo é a função calculada naquele ponto x. Tá. Mas aí, não é só você dividir lá os retângulos. Não. A gente também tem que calcular a área desses retângulos. E ao somarmos a área desses retângulos, nós vamos ter a área aproximada. Essa que é a ideia de soma de Riemann. Então, aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular a área de cada um desses retângulos. Mas, né, no slide a gente tem que nós temos limite inferior, soma inferior. Mas por que isso, professora? Porque nós vamos considerar os menores valores que a minha função vai assumir. Então, a gente começa base vezes altura. Então, a minha base era 2 dividido por 4. A altura, f de 0. Base vezes a altura calculada no ponto meio. Ou seja, a minha função calculada no ponto meio. Base vezes calculada no ponto 1. Base vezes calculada no ponto 3 meios. Então, fiz aí a soma de cada um desses retângulos, ó. Aqui tem um retângulo 0, né? 1, 2. A gente fez a soma desses retângulos, tá? De todas as alturas desses retângulos. Perdão, até aqui, né? Percebe que tá sobrando um espacinho aqui. Então, daqui a pouco a gente vai ver esse espacinho. Fiz isso. Fazendo essa soma, nós vamos ter que essa área é de 1,75. Essa é a minha soma inferior. E a minha soma superior? Eu já pego os maiores valores que a função assume. Base, que é a mesma, porque eu tenho o intervalo 2 dividido em 4 partes. E aí eu começo a calcular o f de meio, o f de 1, o f de 3 meios e o f de 2. Quando eu faço isso, ó, base vezes a minha altura, que é a função calculada no ponto. Ô, professora, o que é essa função calculada no ponto? A nossa função não é x ao quadrado? Se a minha função é x ao quadrado, eu pego esse ponto aqui, 2/4, e substituo no x. Fazendo isso, nós vamos ter 3,75. A nossa área, então, ela está entre 1,75 e 3,75. Perceba aqui, 2 pontos importantes para você se atentar. Primeiro ponto, quando a gente faz a soma inferior, nós vamos ter espaços em branco abaixo da minha curva. Quando a gente faz a soma superior, nós vamos ter espaços em branco acima da minha curva. É por isso que a gente tem a área entre, porque a soma inferior uma compensa a outra. Pensando nesses espaços, se eu coloquei 4, a gente teve lá uma quantidade de espaços. Será que se eu colocar 5, eu posso colocar 5 retângulos, 10 retângulos, 20 retângulos? Ou sempre tem que ser 4? Não.
a quantidade de retângulos que você vai dividir, ela não precisa sempre ser 4. Pode ser a quantidade de retângulos que o exercício pedir, ou se você quer realizar uma boa aproximação, nós vamos perceber que quanto mais retângulos, melhor é. Por exemplo, se eu quisesse calcular essa área, né, que a gente acabou de ver da função x ao quadrado, entre 0 e 2, pela soma inferior e superior, só que com 100 retângulos. Como seria? Acompanhe no quadro. Aqui eu utilizei o software do GeoGebra. Ele faz essa soma pra gente, né? Porque se fazer, imagina só, fazer 100 áreas de cada um desses retângulozinhos, ia demorar. Nesse caso, a gente usa o software. E aí, aqui a gente tem a soma inferior e a minha soma superior. 2,63 e 2,71. Quase não dá para perceber espacinhos em branco aqui na minha soma inferior e na minha soma superior. Dito isso, o que a gente pode concluir? Que quanto menor o tamanho da base e, portanto, maior o meu número de retângulos, melhor é a minha estimativa. Em outras palavras, se você vai utilizar a soma de Riemann para calcular a área aproximada, para fazer uma estimativa de uma área, divida aquela região, aquele intervalo, em quantos subintervalos você conseguir. Quanto maior a quantidade de retângulos que você construir abaixo da minha curva, melhor é a sua aproximação. Perceba que no nosso exemplo ficou muito próximo, 2,63 e 2,71. A área exata, ela tá ali, entre esses dois pontos. E aí você vai falar, tá, calcular a área, a gente pode utilizar esse método, mas sempre nós temos que utilizar esse método. Esse método foi o que deu início, né? Foi o método que começou a resolver o problema das áreas. Primeiro eles pensaram nisso, e depois eles estudaram e definiram a ideia de integral definida por meio da soma de Riemann. Quando nós falamos em integrais, é muito comum associá-la ao cálculo de área. E aí um ponto que eu preciso que você tenha bastante atenção. Muito cuidado com as palavrinhas no cálculo diferencial. É uma interpretação. Então, a integral definida, ela pode ser interpretada como uma área. Nem toda integral definida é uma área, tá bom? Eu posso fazer uma interpretação. Por que às vezes há essa confusão, né, de que uma integral definida sempre é uma área? Que não é. Porque a integral definida, ela surgiu, a sua definição, né, robusta, ela veio justamente da soma de Riemann. A soma de Riemann consiste em você dividir uma curva, você tem uma curva e você vai dividir em muitos retângulos. A soma de Riemann consiste em você calcular o limite dessa soma quando eu tenho uma quantidade infinita de retângulos, né? Uma quantidade infinita, a soma da área, perdão. E aí, definiu-se então a ideia de integral. Por isso que é comum ter essa confusão. Lembre-se, integral pode ser interpretada como uma área, mas nem sempre é uma área. Por que tem essa confusão? Porque a sua definição, ela vem justamente da ideia de Riemann. Acompanhe no quadro a definição. Se f, primeiro, a função tem que ser contínua. E ela tem que ser definida aí em um determinado intervalo. Então, a integral definida de f de a a b, ou seja, naquele intervalo aqui, ela vai ser dada pelo limite, quando n tende ao infinito, do somatório, essa daqui é a área dos retângulos de Riemann. F de x é a minha altura e o ΔX é o meu intervalo lá, é a minha base do retângulo. Sempre que você vai calcular uma integral, você vai, né? A definição é essa. Esse limite pode ser escrito como sendo uma integral. A gente usa esse símbolozinho que alguns autores trazem, que esse símbolo é justamente por causa da ideia de soma, então é um S alongado, a b da minha função f de x dx. E aí, mais um ponto. Professora, o que é esse dx, professora? O que esse dx está fazendo aí? Esse dx, ele é o incremento. Quando a gente vai calcular lá a soma de Riemann, nós não temos o limite da soma lá das minhas áreas. Nas áreas a gente não tem os pedacinhos ali, a minha base dos meus retângulos.
o meu ΔX, que representa essa base, ele vai se transformar num DX. É um incremento, é um acréscimo. Ele vai indicar para você, olha, você está calculando a integral em relação à variável x, tá? É isso que é o significado do dx. Ele está ali, veio da definição, que é a definição que veio da ideia de limite, da ideia da soma de Riemann, e ele está te indicando, olha, é x. Mas por que ele está indicando que é x? Você pode calcular uma integral de uma função de outra variável, um t, um w, e aí ele vai estar lá, olha, em relação a t, em relação a w. Então, esse dx ele é essencial para que você saiba em relação ao que, a que variável você está calculando a sua integral. Tá bom, professora, a gente viu que a integral definida, ela tem essa ideia do limite. Ok, mas professora, nós vamos ter que calcular limite sempre, professora? Ainda bem que não. E é aí que entra a grande sacada dos matemáticos, né? Leibniz ou Newton. Porque Leibniz e Newton, eles desenvolveram grande parte do cálculo diferencial integral juntos, na mesma época, mas separados, né? Inclusive, tem brigas entre eles, assim, que um acusou o outro de plágio e tudo mais. Mas aí, qual foi a grande sacada deles? Peraí, tá, esse limite... Mas o que a gente pode fazer a mais? Eles relacionaram a ideia de integral com a ideia de derivada. Essa foi o pulo do gato, como eu gosto de falar, em cálculo diferencial. É essa relação que vai nos permitir encontrar as integrais sem ter que resolver um limite toda hora. E aí entra, o próprio nome já diz, teorema fundamental do cálculo. Acompanhe no quadro. O teorema fundamental do cálculo, ele é composto por duas partes. Primeira parte, eu tenho uma função de x, que ela é a integral de ax da minha função f de t dt. Olha aqui, ó, o t é por quê? Porque eu tenho uma função em relação a t. Se é integral, aqui que vem a ideia de primitiva, antiderivada, e foi o grande pulo do gato de Leibniz e Newton. Se é integral, quer dizer que quando eu derivo esse resultado, eu tenho que chegar na minha função que está aqui dentro. Isso que é a ideia. A segunda parte, quando a gente tem uma integral definida, essa minha primitiva, eu vou calculá-la no limite b, menos a minha primitiva no limite a. Então, vamos lá. Tenho uma função. Quero encontrar a integral dessa função. A integral dessa função vai ser uma função f maiúsculo de x. Primeiro passo, para ser realmente a integral dessa função, quando você deriva esse f maiúsculo de x, você tem que retornar a função que está dentro do integrando, tá? Integral definida. Então, eu encontrei esse f maiúsculo de x. Você substitui o limite de cima no lugar dessa primitiva que você encontrou, no lugar de x, né? Menos a função calculada no limite inferior. Limite superior, limite inferior. E aí você encontra o resultado da sua integral. Vamos ver um exemplo de como que a gente faz isso? Ó, eu quero calcular a integral definida da função x ao quadrado no intervalo de 0 a 2. O que a gente sabe pelo teorema fundamental do cálculo? Que eu vou ter uma função f maiúsculo de x, de tal forma que quando eu derivar essa função, eu vou chegar à minha função f de x, que é x ao quadrado. Tá, então a ideia aqui é que você pense em uma função que quando você deriva, você chega em x ao quadrado. E aí, vamos pensar na ideia de derivada. Quando eu derivo uma função, o que a gente faz? A gente tomba o expoente e diminui 1 no expoente, né? Se eu quero que depois, quando a minha função que eu estou procurando, eu quero que ela chegue nisso, eu vou derivá-la, então quer dizer que eu vou diminuir 1 no expoente. A relação que a gente tem aqui, que você pode perceber à medida que você vai fazendo exercícios, é que se eu vou diminuir 1 no expoente, para que eu preciso anteriormente? Somar 1 no expoente. Essa que é a ideia base, né? Tem mais alguns outros pontos que você precisa se atentar. Mas aí você pensando nisso, se num eu diminuo, no outro eu vou aumentar o meu expoente. Acompanhe no quadro. Ó, qual que vai ser a minha primitiva? X ao cubo sobre 3. Por quê? Quando eu derivo, nós vamos ter 3x ao quadrado sobre 3. E aí, quando eu simplifico, dá x ao quadrado. Ah, professora, mas por que não pode ser x ao cubo? Vamos derivar isso, ó.
derivada dessa função vai ser 3x ao quadrado. Eu cheguei em x ao quadrado? Não. Por isso que eu preciso dividir por 3. Por isso que aqui tem que ser x ao cubo sobre 3. Dito isso, encontrei a minha primitiva. Pela segunda parte do teorema fundamental do cálculo, nós vamos substituir os meus extremos. Extremo superior menos extremo inferior. Então, no lugar lá da minha função f de x, que é x ao cubo sobre 3, eu venho e substituo o 2 no lugar do x, menos, isso é da fórmula, o 0 no lugar do x. E aí, nós vamos ter 2,67. A partir do teorema fundamental, nós temos algumas propriedades. Que propriedades são essas? Primeiro, se você tem a integral de a a b, ela de uma função, ela vai ser igual a menos a integral de b a a, ou seja, eu inverti. Quando a gente inverte a ordem dos nossos limites de integração, o sinal da nossa integral, ele é trocado. Se eu tenho dois limites de integração igual, a minha integral é zero. Se eu tenho a integral de a a b de uma constante, nós vamos ter a constante vezes o limite superior menos o inferior. Se eu tenho uma constante vezes vezes uma função, isso é a constante vezes a integral de b a a da minha função. E se eu tenho uma soma ou subtração, a mesma ideia. Você separa em duas somas ou duas subtrações das minhas integrais. Essas são algumas propriedades que você pode utilizar. Então, se apareceu para você uma integral definida, lembra do teorema fundamental do cálculo. Eu estou buscando uma função que, quando eu derivo, eu chego à função que está lá dentro da minha integral. Depois, encontrei essa função, eu substituo os valores do meu limite superior na função encontrada, menos, é da fórmula, não esquece, cuidado com esse jogo de sinal, tá? Menos a minha função calculada no limite inferior. É assim, é esse teorema que a gente usa para encontrar o resultado de uma integral definida. Ô, professora, sempre nós vamos ter integrais definidas? Você pode se perguntar isso. Uma integral definida é uma integral que você está calculando num determinado intervalo ali. Sempre. Não. Matemática, você tem que tomar muito cuidado com o sempre. Ele nem sempre é sempre. Então, gente, eu não gosto de falar sempre em matemática. Por que não? Eu posso calcular uma integral onde eu tenha uma família de funções, onde eu não tenha um intervalo definido, eu tenha calculá-la em todo o intervalo. Eu não tenho ali uma integral de a a b, não, eu tenho uma integral. E quando a gente tem essa ideia, nós temos as integrais indefinidas. As integrais indefinidas, elas são só a primeira parte do teorema fundamental de cálculo. Qual que é a primeira parte do teorema fundamental do cálculo? Eu tenho que encontrar uma primitiva ou uma derivada, que quando eu derivo, eu chego na função ali dentro da minha integral. Essa que é a ideia das integrais indefinidas. Acompanhe no quadro. Então, dizemos que uma função f é uma antiderivada ou primitiva de uma função f minúsculo em um dado intervalo, se, quando eu derivo, nós chegamos à função que está dentro, para todo x. Pensando aqui, ó, integral de x ao quadrado dx. X ao cubo sobre 3 mais c. E aí você pode... Ô, professora, aí você pode se perguntar, né? O que esse c está fazendo aí, professora? Então, esse c aqui está relacionado à ideia que eu falei para você de família de funções. Vamos derivar essa função? Vamos supor que esse c seja o valor de 1000. Vamos derivar essa função? 3x ao quadrado sobre 3. Derivada de constante, 0. Esse c, ele pode assumir qualquer valor real. Por isso que tem aquele c. Então, aquele c ali, ele pode ser 1000, π, e, que são números, né, irracionais. Pode ser 1 milhão, 2 milhões, pode ser 0. Ah, professora, então tem que colocar aquele c ali, já que ele pode ser um número? Tem, senão tá errado, tá bom? Isso é algo comum e presta atenção, porque a gente erra às vezes por causa de uma letrinha só. Quando você está calculando integral indefinida, você tem que colocar mais c. Sempre. Não, depende do que o exercício está te pedindo. Se o exercício te pedir, encontre
uma primitiva, aquele C ali, ó, pode assumir qualquer valor. Pode ser 0, pode ser π, pode ser 1 milhão, pode ser 2 milhões, pode ser qualquer valor. Agora, encontre a primitiva, tem que ter mais C ou mais K. Depende muito da literatura. Mas você tem que colocar mais uma letra que representa que tem uma constante. Por que isso, professora? Porque você tem uma infinidade de soluções. Qualquer valor que aquele C assume, você tem a condição satisfeita da primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Quando você deriva aquela função que você encontrou, você vai chegar na função que está dentro do integral. Então, não esquece do mais C, mais K, tá? Ele tem que estar ali. Às vezes a gente não dá muita bola para esses Cs da vida, para esses Ks, né? Mas eles têm que estar ali, eles estão ali por um motivo. E é justamente para falar assim, olha, não tem uma solução só, é muitas soluções, é uma família de funções. E quando a gente fala nas integrais indefinidas, aí você vai pensar, tá, você falou que para a gente calcular uma integral indefinida, para a gente achar uma primitiva, eu tenho que pensar numa função que quando eu derivo eu chego lá dentro. Tá bom, professora, mas fazer isso toda hora, né, cansa. E aí a gente tem algumas propriedades, algumas regrinhas que se você guarda, vai ser muito mais fácil para você calcular a integral. Todas essas regrinhas, elas são baseadas em qual premissa? Quando eu derivo a minha função, que eu encontrei como primitiva, eu chego à função que está dentro do meu integral. Acompanhe no quadro essas propriedades. Integral de constante, constante vezes a função, perdão. Constante vezes a integral da função. Integral de constante, agora sim, constante vezes a letra, ou seja, vezes x, mais constante. Então, esse casinho meu ali é um valor constante. Eu gosto de falar essa regra assim para ficar mais fácil. Integral de constante, constante vezes a letra. Professora, como que eu sei quem é a letra? Essa daqui, ó. Não esquece do mais C. Essa regrinha, coloca ela na porta da geladeira ou aí no seu quarto para você vê-la toda hora, né? Na realidade, todo esse quadro aqui. Integral de x elevado a n, ou seja, de x elevado a uma potência. Você soma um expoente e divide pelo expoente. Mas C, aqui, por favor, corrija, é menos 1. Por que o n tem que ser diferente de menos 1? Porque quando é menos 1, nós temos que a integral de 1 sobre x é ln de módulo de x. Integral de seno, menos cosseno. Integral de cosseno, seno. Integral de uma função exponencial, a elevado a x, é a elevado a x sobre ln de a, mais c. E integral dessa função especial que nós temos, que é o e de x, ela é linda, essa integral. É a própria e de x. Esse quadro você precisa saber. E esse quadro, ele vem da onde? Ele vem justamente da premissa que você tem, que o resultado da sua integral, quando você derivá-lo, ele vai chegar ao integrando que está dentro da sua integral, a função que está dentro da sua integral. A regrinha da soma, né? Então, se eu tenho uma função potência, x ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou somar 1 no expoente, então 2 mais 1, e dividir pelo meu expoente, 3. Vamos ver um exemplo? Acompanhe no quadro. Nesse exemplo aqui, além de você usar as regras, você tem que dar uma arrumada. Eu gosto de falar que a gente tem que dar uma arrumadinha aqui na nossa integral. Por quê? Eu tenho regra para 1 sobre x ao quadrado? Não, a gente não tem. A gente tem regra para x elevado a n. Isso a gente tem. 1 sobre x ao quadrado, não. 1 sobre x? 1 sobre x a gente sabe quem é ln. Raiz de x? Também não temos. E aí vem as propriedades de matemática básica. Essas propriedades são essenciais. Primeira propriedade, raiz enésima de x elevado a n é x elevado a n, a m sobre n. X elevado a menos n é igual a 1 sobre x elevado a n. E é justamente essas propriedades que eu utilizei aqui, ó. 1 sobre x ao quadrado, o que eu fiz? Eu vou pegar esse x ao quadrado e vou jogá-lo para o meu numerador. X elevado a menos 2. 1 sobre x a gente não mexe, porque a gente sabe que já tem uma integral. E raiz de x, qual que é o meu n aqui, ó? É 2 e aqui está elevado a 1. Então, isso é x elevado a meio. Agora sim você integra, agora sim você utiliza as regras de integração. Soma 1 no expoente, então, ó, menos 2 mais 1. Divide pelo expoente.
Integral de 1 sobre x é ln de módulo de x. Aqui é a mesma regra. Soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, nós vamos ter x elevado a menos 1 sobre menos 1. O ln continua. E 1 meio mais 1, nós vamos ter 3 meios. Então, x elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Mais c. Agora, só dando uma arrumada, expoente negativo, o que a gente faz? A gente desce ele para o denominador. Então, menos 1 sobre x, mais ln de x. Aqui a gente tem uma divisão de fração, é isso mesmo. Conserva a primeira e multiplica a segunda invertida. Então, inverti e voltei para a minha raiz, mais c. Resolver uma integral não é simplesmente aplicar as minhas regras, né? Nem sempre vai estar bonitinho. Muitas vezes você vai precisar fazer essas adaptações. Ah, professora, eu posso usar essas regras para integral definida? Pode. Afinal de contas, quando você vai resolver uma integral definida, o primeiro passo é encontrar a primitiva. O que você vai fazer além? Além disso, você vai substituir os meus limites de integração na primitiva que você encontrou. Essa que é a ideia. Mas essas regrinhas que nós vimos, você pode utilizar para resolver a maioria das integrais. Nem todas, tá? Mas algumas vezes a gente tem que fazer aí algumas manipulações utilizando essas propriedades de matemática básica. Ah, professora, para que eu vou usar integral, né, na minha vida? Integral, ela tem algumas aplicações. Dentro da própria matemática, na física, por exemplo, a gente também tem algumas aplicações. E geralmente são para resolver problemas relacionados à área, vamos pensar assim, na matemática, por exemplo. Até porque o conceito de integral, ele surgiu dessa ideia, né? Ele surgiu para a necessidade de você calcular a área entre curvas. Então, é razoável que a gente tenha uma aplicação. E a gente pode resolver alguns problemas utilizando justamente esses conceitos, o conceito de integral definida, como é o caso dessa situação. Acompanhe. Uma determinada empresa de energia realizou um estudo para determinar o consumo em quadrilhões de BTUs por ano de petróleo. Como resultado, ela encontrou que o consumo seguiria o seguinte modelo, que foi dado esse aqui, em que T corresponde a 15, é igual a 15 e corresponde ao ano de 2015. Ele quer saber qual que é a quantidade de petróleo que será economizada quando o consumo real seguir esse modelo. Para a gente descobrir qual que é a quantidade, né, de petróleo que nós vamos ter nesse período de ano de 15 a 35, o que nós podemos saber? Nós precisamos saber primeiro qual que é a quantidade no modelo inicial, né, na previsão, e a quantidade no modelo real. E fazendo a diferença, nós vamos ter justamente aí, né, quanto que seria economizado ou não. E para a gente saber essa quantidade de petróleo no modelo real, nesse período de tempo, a gente pode utilizar a ideia de integral. Afinal de contas, a integral não é uma soma, a gente não pode interpretar, ela é definida como sendo uma soma. Então, aqui, nesse problema, cabe o uso das integrais. Então, nós vamos calcular a integral definida dessa diferença, porque eu quero saber justamente quanto que eu vou economizar do modelo estimado menos o modelo real, num período de tempo. Por isso que a gente pode utilizar as integrais. Acompanhe no quadro. Então, ó, a economia ela vai ser dada pela diferença entre os consumos, C1 menos C2, de 15 a 35. Por que eu estou usando integral? Porque eu estou calculando ali uma soma, né? Apesar de ser uma diferença, nós estamos encontrando qual que é a quantidade total de C1 menos a quantidade total de C2. Para isso, a gente coloca aqui a função C1 menos C2. Dica da professora, coloca a segunda função entre parênteses por causa desse sinal aqui, senão você vai confundir e vai acabar não fazendo o jogo de sinal, que nesse caso aqui é fundamental. Fazendo as subtrações, você vai ter que integrar essa função. Regrinha de integração. Eu tenho uma potência, somo 1 no expoente e divido pelo expoente. Função potência, 2 mais 1, 3, divido pelo expoente. T, o T está elevado a 1. 1 mais 1, 2, dividido por 2. Constante, integral de constante,
Constante vezes a minha letra, vezes a minha variável. Quem que é a minha variável? A minha variável é t. Então, vezes t. Depois você substitui em 15 em 35. Primeiro, no lugar do t, você coloca o 35 e você vai encontrar 60,68 aproximadamente. Menos o resultado, quando você substitui o t por 15. Você vai encontrar mais 2,73. Fazendo a soma, nós vamos ter 63,41. Então, essa que é, aproximadamente, a diferença entre o petróleo calculado no modelo 1 e o petróleo calculado no modelo 2. Nós utilizamos esse conceito de integral, que nos remete à ideia de uma soma, para calcular justamente essa economia. Ali, a gente fez direto a subtração. Ah, professor, e se eu não quisesse fazer a subtração direto? Ok, você poderia calcular primeiro a integral do modelo estimado, aí você estaria calculando toda a quantidade de petróleo naquele intervalo de tempo, menos você calcula a integral do modelo real, que você vai estar calculando a quantidade de petróleo em todo aquele processo de tempo. Não tem problema. Pode ser dessa forma ou pode ser separado. Você escolhe a melhor forma que você quer resolver o problema. O importante é que você o interprete corretamente, né, e o resolva, não ferindo aí nenhuma regra matemática e, no nosso caso, não ferindo nenhuma regra das integrais. O objetivo dessa atividade é uma aplicação das integrais. As integrais, elas podem ser utilizadas, elas podem ser interpretadas como sendo uma área. Então, a gente pode ter lá uma integral e eu posso interpretá-la como uma área. Mas talvez a aplicação mais comum que a gente tem é justamente na física. E aí a gente tem que pensar. Quando a gente tinha derivada, a derivada da minha posição era a minha velocidade. A derivada da minha velocidade era a minha aceleração. Opa, professor, agora a gente está ao contrário. Então, quer dizer que a integral da minha aceleração é a minha velocidade. E a integral da minha velocidade é a posição. E esse que é o objetivo dessa atividade. Acompanhe. Um corpo move-se ao longo de uma reta de tal forma que a sua velocidade é dada por isso. Com base nessas informações, eu quero que você determine a posição desse corpo no tempo de 6 segundos, sabendo que no tempo zero a minha posição é 0. Então, qual seria aí a minha posição? Eu vou dar um tempinho para você pensar, mande a sua dúvida e daqui a pouquinho a gente volta para resolver essa atividade. Para a gente resolver esse problema, a gente vai utilizar essa ideia que eu falei. Se eu tenho a velocidade instantânea de um determinado corpo, para a gente encontrar a sua posição, eu tenho que integrar a minha função, velocidade. Então, vamos ao quadro para a gente fazer essa atividade. Primeiro, a gente vai determinar, então, a posição a partir da velocidade. Nós temos que a integral de 3t ao quadrado menos 6, que essa é a minha função, velocidade. Aqui, regra, soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Nós vamos poder simplificar, então nós vamos ter t ao cubo. Integral de constante, constante vezes a variável. Quem que é a nossa variável? É t, então menos 6t. Mais c. Ô, professora, por que esse mais c tá aí, professora? Porque a gente tem uma integral indefinida. Ah, tudo bem, professora. Nós temos uma integral indefinida, ok. Ô, professora, mas esse mais c
Ele pode assumir qualquer valor. Então, como é que eu vou achar esse mais C, professora? Esse mais C, né, ele assume aí qualquer valor, seu raciocínio, tá certo? Mas como que a gente vai achar ele? Porque para aquele problema ele tem um valor específico. A gente acha ele pela condição que nos foi dada. Falou que na velocidade zero, ou seja, quando o carro está parado, ele está na posição zero. A partir disso, o que eu sei? Que a posição é igual a zero quando o meu tempo é igual a zero. E aí a gente monta uma equação e encontra o valor do C. Acompanhe no quadro. Nós sabemos que a posição no tempo zero é zero. Com isso, o nosso C é zero. Ah, professora, sempre vai ser assim. Não, depende da condição. Ele poderia falar, por exemplo, que na velocidade zero ele estava na posição 1, qualquer outro. A velocidade no tempo 1, no tempo zero, estava na posição 3, na posição 4. Isso aí vai depender do exercício. Ok, então a nossa função, posição, é dada por t ao cubo menos 6t. Só que o exercício ele pediu o quê? A posição em 6 segundos. O que nós vamos fazer? No lugar do t, a gente substitui o 6. Nós vamos ter 216 menos 36, nós vamos ter aí 180 metros. Essa é uma das aplicações do uso do cálculo das integrais, que é justamente você calcular a posição de um determinado corpo, dado a sua velocidade. Para isso, nós vamos utilizar as integrais indefinidas. Lembre-se, você tem que encontrar aquele mais C ali. Aquele C ali, ele vai assumir um valor dependendo do problema. Como que você vai fazer isso? Olha para o seu problema. Lá vai ter te dado uma condição. Ele vai falar assim, olha, a posição no tempo tal é tanto. Ele vai te falar alguma informação que você vai usar para encontrar o valor desse mais C. As integrais, elas muitas vezes são interpretadas erroneamente como sendo sempre uma área. Não é. Por quê? Quando a gente está falando de área, nós estamos falando de uma medida positiva. A gente não está falando de uma medida negativa. E aí você vai pensar, professora, mas eu já resolvi uma integral, professora, e deu um valor negativo. Não faz sentido, né? Se a gente pensar como sendo uma área, mas não é. As integrais, elas podem ser interpretadas como sendo uma área. E aí vem a ideia, a área sempre é positiva. Vamos ao quadro para a gente ver algumas informações. Vamos calcular a área abaixo dessa curva x ao quadrado, utilizando aí a nossa integral definida. Então, eu tenho um intervalo de 0 a 1 e eu quero essa região. Como que eu calculo a área? É só eu calcular a integral de 0 a 1 da minha função. Então, o cálculo de área, quando você tem como limitante o eixo x, vai ser dado dessa forma. Você vai calcular a integral da função no intervalo dado. Como que eu calculo essa integral, professora? X ao quadrado, soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Depois, substitui o 1. Nós vamos ter 1 ao cubo, menos 0. Nós vamos ter 1/3. E aí vem ali, ó, 1/3 UA. O que é isso, professora? Essa sigla U.A. UA quer dizer unidade de área. Quando a gente está trabalhando com área, a gente não tem metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, milímetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado. É essa que é a ideia ali, só que a gente não sabe qual é a unidade de medida. Por isso que a gente coloca U.A, que significa unidade de área. Cálculo de área é só isso, professora? É, mas a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Existe área negativa? Não. Então, você tem que tomar o cuidado em relação à região que você está calculando a sua área. Se essa região ela estiver abaixo do meu eixo X, vai dar negativo. E aí, o que eu faço? Não tem área negativa. E aí, a gente usa o bendito do módulo. O módulo salva a nossa vida. Porque o que o módulo faz? Ele torna, né, ele traz ali o valor absoluto do meu número, que é um valor positivo. Então, você fez lá, vai calcular a área de uma determinada região. Se ela está abaixo da curva, você tem que calcular o módulo, que é o caso desse exemplo. Acompanhe. Ó, aqui eu tenho essa região, essa parábola, eu quero calcular essa área. Está abaixo da curva. Então, como que nós vamos calcular a área? Da mesma forma anteriormente, a integral de A a B da minha função f de x, só que depois eu calculo o módulo dessa função. Ó, fazendo essa integral de x ao quadrado menos 4, que essa é a minha função, no intervalo de 0 a 1.
Então, eu quero calcular esse pedacinho aqui de área. Está abaixo da minha curva. Então, vai ser integral o módulo da minha integral... Ô, gente, aqui é 2, gente. Perdoa eu. Ali é 2, por favor, corrijam. A integral de 0 a 2 de x ao quadrado menos 4dx. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Integral de constante, constante, vezes a minha variável, 4x. De 0 a 2. Então, 2, substituo no lugar do x, ó, 8/3 menos, ó. Aqui nós vamos ter, quando a gente substitui o 2 e depois o 0, nós vamos ter o quê? 8/3 menos 8. Fazendo a conta, nós vamos ter menos 16/3. Mas só que como a gente está trabalhando com área, nós vamos ter 16/3, né? Você utiliza o módulo. O módulo, ele vai tornar aquele valor ali que está dentro do módulo, ele vai tornar esse valor negativo, ele vai torná-lo em um valor positivo. Ah, professora, mas como é que eu vou fazer para eu não esquecer isso? Então, dica, desenha, faz o gráfico da sua região, faz o gráfico daquele, né? Faz o esboço gráfico daquela função. Ele vai ser essencial para você determinar se a curva ela está abaixo do eixo x ou acima do eixo x. Ah, professora, então, e se eu quiser calcular sempre com módulo? Não tem problema, né? Mas às vezes a gente esquece desse módulo. E aí vem o caso da professora. A professora já perdeu uma questão na prova de mestrado por causa disso. Esqueci do módulo, minha integral estava dando negativa. Eu não sabia por quê, porque não podia dar negativa, porque era área. E quando eu entreguei a prova, eu lembrei que eu tinha que ter posto um módulo. Então, a gente acaba esquecendo dele. Então, você tem que lembrar. Integral positiva é porque, ó, a área tem que ser um valor positivo. E a professora não tinha desenhado, por isso que ela não estava vendo que ela estava abaixo do eixo. Outro ponto importante também que a gente precisa, para a gente desenhar, é que nem sempre a função como um todo, ela está só acima do eixo x ou só abaixo do eixo x. Às vezes intercala, que é o caso desse exemplo. Acompanhe. Aqui, ó, a gente tem a função cosseno de x de 0 a 3π sobre 2. Veja, de 0 a π sobre 2 é valor positivo. De π sobre 2 a 3π sobre 2 é valor negativo. E aí você pensa, como que eu vou calcular essa área, professora? Você vai calcular a área A1, que é essa função, mais a área A2. Só que a área A2 tem que estar em módulo, porque vai ter que dar um valor positivo. A área A1 vai ser a integral de 0 a π sobre 2, que é justamente esse valor aqui, ó, que é quando o meu cosseno é igual a 0, da função cosseno de x, mais de π sobre 2 a 3π sobre 2, a minha função cosseno de x. Integral de cosseno, seno de x. Então, seno calculado no 0 e no π sobre 2, e seno calculado no 3π sobre 2 e no π sobre 2. Fazendo essa substituição, nós vamos ter 1 mais 0. Aqui, seno de 3π sobre 2 é menos 1. E seno de π sobre 2 é 1, com esse menos, menos. Nós vamos ter aqui, ó, menos 2. Só que está em módulo. Por estar em módulo, valor 2. Seria 3. Veja que se a gente não tivesse colocado em módulo, qual seria o resultado dessa integral? O resultado dessa integral seria menos 1. Eis a importância do módulo quando nós estamos calculando a área. Nem sempre as minhas áreas elas estão acima da minha curva ou só abaixo. Às vezes elas mudam, né? Abaixo do eixo, perdão. Faça o esboço gráfico. Depois de feito o esboço gráfico, veja qual parte está acima do eixo x e qual parte está abaixo do eixo x. O que estiver abaixo do eixo x, calcula em módulo. Ah, professora, mas e se eu calculasse a integral de cosseno de x de 0 a 3π sobre 2? Ia dar menos 1. Por quê? Porque ele não está considerando aquilo ali como uma área, ele está considerando como uma integral só. Então, quando a gente vai fazer cálculo de área, a gente tem que levar em conta essa interpretação, que área, quando está abaixo do meu eixo x, a gente calcula o módulo da integral. Se você não calcula esse módulo, vai subtrair e pronto, você vai estar calculando uma integral normal e não uma área de uma região. Uma das interpretações das integrais é a área. Ok. Tá. A área, então, professora, se eu tenho lá uma função, tem uma função, o eixo x.
Ok, para eu calcular a área dessa região, eu vou calcular a integral de AB da minha função. Tomando cuidado que se ela estiver abaixo do eixo x, você tem que calcular um módulo dessa integral. Não se esqueça, não existe área negativa. Ok? Ô, professora, mas e se tivesse o caso onde eu teria duas funções? Por exemplo, uma parábola e uma reta, e eu quero calcular o que está aqui no meio. Como que nós vamos fazer, professora? A ideia é muito similar, né? Nós vamos utilizar a ideia de área entre curvas, que nada mais é do que a diferença entre as duas funções. Ah, professora, é a diferença entre as duas funções, então está tranquilo. Não, nós temos um pequeno detalhe, e ele é importante. É a diferença entre as duas funções, mas você tem que saber qual que é a função que é maior naquele determinado intervalo que você está calculando a área. Vamos ao quadro para a gente ver a definição. Bom, a área A delimitada pelas curvas y igual a f de x e y igual a g de x, então eu tenho duas curvas. E pelas retas x igual a AB, onde f e g são contínuas e aqui, ó, essa característica aqui, ó. Ele está falando que a função f, ela é maior do que a minha função g para todo o intervalo de a a b. Logo, a área dessa região vai ser a integral de a a b da função f menos a minha função g. Esquematicamente, nós vamos ter aqui, ó, eu quero calcular essa região aqui, ó. Função f, função g. O exercício fala, a definição ela fala que a minha função f é maior, ou seja, f tem maiores valores do que g. Essa região ela vai ser dada por quem? Pela área abaixo da função f de x, que é toda essa região, menos quem? Menos a área abaixo da g de x. Por isso que a gente define a área entre duas curvas dessa forma. A função f de x menos a g de x. Ô, professora, sempre vai ser assim? Não. Depende. Depende do gráfico, depende da situação que você está trabalhando, né? E outra, não se apegue a f e g, a nomenclatura. O que você tem que lembrar? Tá, eu estou calculando a área entre duas curvas. Ok. Eu tenho que verificar qual que é a curva maior, ou seja, qual curva assume maiores valores. Porque a partir dela eu faço ela menos a curva de baixo. Essa que é a ideia. Ah, tá bom, professora, mas em todo o intervalo a função, por exemplo, a função f sempre vai ser maior que a g? Também não. Depende. Em algumas funções nós temos um ponto ali onde você há inversão. A função g, por exemplo, se torna maior do que a função f, que é o caso desse exemplo. Acompanhe. Nós queremos calcular a área entre as funções cosseno e seno, de 0 a π sobre 2. Primeiro passo, faça o esboço gráfico dessa região. Porque você fazendo o esboço gráfico, você vai ter uma noção de quem que é maior do que a outra, né? Qual função é maior que a outra. Aqui em azul, nessa região aqui, nós temos a função cosseno. Lembre-se que o cosseno ele corta o eixo y no ponto 1, no valor 1. E aqui nós temos a função seno. Opa, ela corta o eixo no 0 e π sobre 2 é 1. E eu quero calcular essa região aqui, ó, essa área, de 0 a π sobre 2. Aqui nós temos a interseção entre essas duas funções. Como que a gente encontra esse valor da interseção? Primeiro, você precisa lembrar o que significa quando duas funções elas se cruzam. Quando duas funções se cruzam, isso significa que os valores de y para aquele valor de x são os mesmos. Ou seja, a função f de x é igual à função g de x. Então, naquele caso, a gente tem que encontrar qual é o valor de x, de tal forma que seno seja igual a cosseno. Esse é fácil, é π sobre 4, naquele caso ali. Então, naquele ponto, π sobre 4, tanto seno quanto cosseno é igual. E você vai perceber que naquele ponto há uma inversão. Cosseno era maior do que seno até π sobre 4, mas depois muda. Seno se torna maior do que o cosseno. Acompanhe no quadro. Ó, a gente tem essa inversão aqui, ó. Cosseno é maior do que seno é maior do que cosseno. Eu gosto de falar a função que está por cima e a função que está por baixo, que nada mais é a maior função menos a menor função. Para isso, a gente tem que calcular, para calcular a área toda dessa região, essa parte mais essa parte. Essa parte, qual que vai ser a integral? De 0 a π sobre 4. Quem
Quem que está por cima? Cosseno. Quem que está por baixo? Seno de x. Calculando essa integral, integral de cosseno, seno. Integral de menos seno mais cosseno. De 0 a π sobre 4. Fazendo as substituições, nós vamos ter raiz de 2 menos 1. Calculamos a primeira parte. Agora, nós vamos calcular a segunda parte. Oi, gente, aqui é 2. Corrijam aí. Vai ser... Aqui não tem o gráfico. Espera aí. Qual que vai ser agora essa segunda parte? De π sobre 4, quem que é maior? Seno. Quem que é menor? Cosseno. Então, agora nós vamos calcular a integral de π sobre 4 a π sobre 2, porque é o outro pedaço, é o outro intervalo, de seno menos cosseno. Integral de seno menos cosseno. Integral de menos cosseno menos seno. De π sobre 2 a π sobre 4. Substituindo os valores de x, nós vamos ter raiz de 2 menos 1. Mas a gente quer o quê? A área total. Eu quero a área tanto dessa região quanto dessa região. Coincidentemente, é o mesmo valor. Somando, nós vamos ter 2 raiz de 2 menos 2. Essa que é a minha área. Ali faltou uma unidade de área, né? Ah, professora, tem raiz, não gosto de raiz, poderia usar decimal? Pode, não tem problema. Só verifique, se você estiver fazendo, por exemplo, uma questão de múltipla escolha, só verifique se está em decimal ou se está em raiz. E aí, você trabalha ali com a melhor forma que você encontrar, tá? Cálculo de área entre curvas, cuidado com o esboço, né? Cuidado com a função, porque você saber qual que é a função que é maior do que a outra é essencial para que você resolva corretamente a área. No nosso exemplo, se você considera assim, função cosseno vai ser maior sempre, ia dar outro resultado. Por quê? Porque você não considerou que ali em π sobre 4 há essa inversão. Então, é importantíssimo que vocês façam o esboço gráfico das suas funções quando vocês estiverem calculando área, né? Área entre curvas, área só quando você tem uma curva e delimitada pelo eixo X ou pelo eixo Y. É essencial, porque você precisa ver onde está aquela área que você está procurando. Porque a área não existe negativa. E se você tem uma função que ela muda aí o seu comportamento em relação à outra, você vai ter outros valores. Todo cuidado é pouco quando a gente fala em área. Se atente a esses pequenos detalhes. Quando nós falamos em integrais indefinidas, vamos lá. Integral indefinida, qual que é a ideia? Eu estou calculando, né, vou procurar uma primitiva de uma função, de tal forma que quando eu derivo essa primitiva, eu chego na função que está lá dentro do meu integrando. Ô, professora, mas quando eu estou calculando uma integral indefinida, eu tenho lá um mais c, professora. Verdade. E o que é esse mais c? É qualquer valor real que você põe ali. Por quê? Derivada de constante é 0. Derivada de um valor real é 0. Ah, professora, mas e se eu quisesse encontrar esse valor desse c? Tem como? Tem. E aí a gente precisa pensar. Quando eu tenho mais c, eu vou ter uma solução geral. Por que é uma solução geral? Porque eu abarco ali todas as minhas funções. Todas as funções que quando eu derivo, eu chego à função que está lá dentro. E se eu quisesse encontrar uma solução particular? É aí que entra os meus valores iniciais. Um problema de valor inicial, ele vai ter essa característica. Você vai ter uma determinada função que você vai integrar e ele vai te dar uma condição. Ele vai te dar uma condição inicial que quando você aplica, você encontra qual é o valor do c. Ah, tá bom, mas qualquer função? Não. Você, para ter um problema de valor inicial, você precisa ter uma condição inicial, ok. Segunda condição ou primeira, você tem que ter uma função derivada. Por quê? Porque quando eu integro uma função derivada, eu chego na minha função. Problema de valor inicial, eu tenho uma função derivada e eu tenho um valor inicial. Para que serve esse valor inicial, professora? Para eu descobrir qual é o meu valor do c. Vamos à definição de um problema. Um problema, ele vai ter uma função derivada e um valor inicial. E a partir dessas informações, você vai e encontra a função correspondente. Por exemplo, a Alabama Instruments Company preparou uma linha de montagem para fabricar uma nova calculadora.
A taxa de produção dessas calculadoras após T semanas é dada por a variação da produção em relação ao tempo é 4.000 mais 4.000 T ao cubo. Considerando que a produção na primeira semana é de 5.000 unidades, calcule a quantidade de calculadoras produzidas na quarta semana. Pontos importantes a serem destacados. Professora, como que eu sei que é um problema de valor inicial? Vai olhar para o enunciado, você vai ler aquele enunciado e vai procurar. Taxa de variação. E aí você já se lembra, taxa de variação está relacionado com o quê? Está relacionado com derivada. Então, peraí, essa aqui é uma função derivada. O exercício, às vezes, ele já fala direto que é uma derivada. Então, taxa de variação, derivada. Ok, eu tenho aqui uma função derivada. Tá, e o exercício, ele vai te pedir a função. Cuidado. Eu falo que o professor, às vezes, sabe ser maldoso. E ele quer saber se você aí está atento ao que foi ensinado, está atento aos pequenos detalhes. Matemática não é só você pegando as funções que está ali e substituindo. O exercício, ele te deu a derivada da função. Ele quer a função calculada em um determinado ponto. E o que é muito comum de acontecer? Por quê? Porque você não se atenta, muitos alunos não se atentam ao enunciado. É muito comum o aluno pegar aquele ponto, por exemplo, nosso exemplo é 4, né? Ele pegar o 4 e substituir lá na derivada. E você pode ter certeza que tem ali a alternativa que tem esse resultado. Por que você fez isso? Falta de atenção. E aí você tem que pensar, não, mas espera aí, o meu problema, ele me deu a derivada. Ele não me deu a função. E o problema está pedindo a função. Leitura e interpretação nesses tipos de problema é essencial. Tá, o problema me deu a derivada, ele quer a função. Como é que eu faço? Opa, se eu tenho a função derivada, eu integro. Integrando, eu vou chegar na função. Mas quando eu integrar, vai aparecer um mais C, professora. Como é que eu vou achar ele? O problema vai ter te dado uma condição inicial. Dada essa condição inicial, você vai achar a função que satisfaz aquelas condições. Aí sim, só depois que você substitui o valor que foi dado. Vamos ver como faz? Eu tenho aqui a minha primeiro passo, é encontrar a minha função. Gente, aqui é a função produção. A função produção, eu vou ter que integrar a minha derivada da produção, a minha taxa de variação. Integral de 4.000 é constante. Integral de constante, constante vezes a letra. Quem que é minha letra? T. Integral de 4.000 vezes T ao cubo, nós vamos ter 4.000 vezes integral de T ao cubo. Soma 1 no expoente e divide por 4. Por isso que deu 1.000 aqui, T a quarta mais C. Ok, integrei a minha função. Mas agora a gente tem que descobrir quem. Quem que é esse bendito desse C? Como que nós vamos encontrá-lo? Nós vamos utilizar a condição inicial que nos foi dada. Falou que a produção no tempo 1 é de 5.000. Então, o que eu faço? Eu tenho lá a minha função, 4.000T mais 1.000T a quarta. Eu venho aqui no lugar do T e substituo 1, porque eu sei que a produção no tempo 1 é 5.000. Resolvemos essa equação, nós vamos ter, nesse caso, que o C é igual a 0. Logo, a minha produção, a função que me dá a produção em relação ao tempo, é dada dessa forma. Perceba a diferença, ali eu tenho a função produção. O exercício, ele me deu a função taxa, a taxa de produção, de variação da produção. São palavrinhas, são pequenas palavras que fazem toda a diferença. Encontrei a função produção. O que agora a gente faz? Agora ficou fácil, agora é só substituir o valor que ele pediu. Ele pediu na quarta semana qual que é a produção. No lugar do T, a gente coloca o valor 4, acompanhe no 4. Substituindo, então, o T por 4, nós vamos ter que a produção na quarta semana é de 272.000 unidades. Problema de valor inicial é isso. Acho que o grande ponto dos problemas de valor inicial é a interpretação. Cuidado nessa interpretação, fique atento às palavrinhas taxa de variação. Outra palavra que aparece muito é receita marginal, custo marginal, lucro marginal. Isso aí quer dizer que é a variação do lucro, variação da receita, variação da taxa. Então, apareceu uma função que é derivada, deu uma condição inicial e o problema vai te pedir a
função, não a taxa de variação, não a derivada. Cuidado, porque essa é uma pegadinha muito comum e é justamente para nós entendermos se você realmente compreendeu o conceito de problema de valor inicial. Problema de valor inicial, você tem uma derivada, a partir dessa derivada você encontra a função e a partir da condição inicial, né, você encontra o valor do C e aí você encontra uma solução particular para aquele problema que você está resolvendo. Na física, a gente tem alguns conceitos, que é o conceito de distância e deslocamento e posição. A gente tem esses três conceitos. Ah, professora, é tudo a mesma coisa? Não. E essa situação, ela traz essa diferença e como que a gente pode explicar o estudo das integrais para verificar qual que é a distância e qual que é o deslocamento, por exemplo, de um determinado corpo. Acompanhe no quadro a nossa situação. Em seus estudos sobre integrais, você percebeu que essas podem lhe auxiliar a resolver problemas que envolvem distância total e deslocamento. Assim, você decidiu resolver um problema da disciplina de física utilizando essas integrais. Um corpo move-se ao longo de uma reta de tal forma que a sua velocidade no instante t é dada por essa fórmula, por essa função. Ele quer saber qual é o deslocamento e qual é a distância. E aí a gente precisa saber qual que é a diferença entre deslocamento e distância. Vamos pensar, o professor está aqui, né? Estou nesse ponto. E aí, eu vou andar, venho aqui, mas depois a minha posição final é aqui. Então, eu saí daqui e cheguei aqui. Qual que é o meu deslocamento? 0. Por quê? O deslocamento ele é dado pela diferença entre a minha posição inicial, que era aqui, e apesar de eu andar aqui, eu cheguei no mesmo ponto. É 0. E a minha distância? A minha distância não. A minha distância vai ser o valor que eu percorri até aqui, mais o valor que eu percorri até esse ponto. Então, a distância é o tanto que eu andei. Já o deslocamento, ele vai ser dado pela direção. E posição, professor? Posição é isso aqui, ó. É onde eu estou parada naquele instante. Essa aqui é a diferença entre essas três questões. Para a gente encontrar a posição, a gente integra a velocidade. E aí a gente encontra a posição. Para a gente encontrar a distância e deslocamento, a gente também integra. Só que a gente tem que tomar um outro cuidado. Distância a gente não vem aqui, mais todo esse valor que eu percorri, é a minha distância daqui e o quanto eu andei aqui também. E aí entra a ideia de área. Quando a gente está calculando distância, nós vamos trabalhar com área. Já o deslocamento não, é a diferença entre a minha posição inicial e a minha posição final. Vamos ao quadro ver a definição. O deslocamento é a mudança de posição durante um período. Então, para eu calcular o deslocamento entre o tempo 1 e o tempo 2, nós vamos calcular a integral de T1 a T2 da minha velocidade calculada da minha velocidade. Já para calcular a distância, a gente tem que considerar quando a minha velocidade é maior do que 0 e quando a minha velocidade é menor do que 0. E aí a gente tem que calcular o módulo da minha velocidade. A gente pode interpretar esses problemas como sendo um problema de área. O deslocamento, então, vai ser a diferença daqui até aqui, até esse ponto. Ok. Já a distância, você tem que considerar as áreas, ó. Essa área 1, mais essa A2, que aí vai estar em módulo, não pode esquecer, mais essa A3. Perceba que é a mesma integral que você está resolvendo. Você vai resolver uma integral de T1 a T2 da velocidade. Só que uma você resolve a velocidade, o outro você resolve em módulo. Quando a gente está resolvendo em módulo, o que nós estamos fazendo? Área. Então, a gente tem que ver onde está negativo, porque a gente tem que somar todo mundo. No deslocamento, não, eu só estou fazendo a diferença entre um ponto e outro. Vamos ver um exemplo de como... Vamos resolver, né, a nossa situação, problema. Acompanhe. Nós sabemos que a função é t² menos t menos 6, e a gente quer saber no instante de 1 a 4. O deslocamento é só a gente fazer a integral nesse intervalo da velocidade. Integral de t² soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Integral de t, aqui é 1, soma 1 e divide. Integral de constante, constante vezes a letra. 1 a 4. O que a gente faz agora, professora? Pega esse 4 no lugar do t e substitui. Nós vamos ter essas contas. Pega o 1 no lugar do t, substitui. Nós vamos ter. Lembre-se, limite superior
menos limite inferior. Não esquece. E coloca essas subtrações, né? Coloca a substituição depois do limite inferior entre parênteses, para você não errar joguinho de sinal. Fazendo a conta, nós vamos ter menos 9/5. Ô, professora, como assim menos 9/5, professora? Da onde você tirou isso, professora? Uai, porque 9,5, gente, ali. Por que eu encontrei esse valor? Por que deu menos? Porque quer dizer que a gente está andando, move-se para a esquerda, né? Ao invés de ir para a direita. É essa a única interpretação. E aí a gente faz uma interpretação física, né, do problema que nós temos ali. E a distância? A distância a gente tem que calcular o módulo. Então, a gente tem que ver em qual parte que a minha velocidade ela é negativa. Como que nós vamos fazer isso? Fazendo o esboço gráfico. Acompanhe. Então, fazendo o esboço gráfico, nós vamos ter que a minha função velocidade de 1 até 3 é negativa e de 3 a 4 é positiva. Ô, professora, como que eu vou descobrir esse ponto aí quando ela muda? Lembre-se, aqui eu tenho a interseção. Então, eu quero saber justamente quando t ao quadrado menos t menos 6 é igual a 0, que corta o eixo x. Respondendo a essa, quando você faz Bhaskara, você vai encontrar que é no ponto menos 1 e 3. Então, de 1 a 3 dessa função, a integral, calculada no módulo, e depois esse pedacinho aqui que você vai ter que calcular, de 3 a 4, da mesma função. Resolvendo a integral, que é a mesma, a primitiva é a mesma, o que vai mudar aqui são os cálculos, que é a mesma que a gente encontrou anteriormente, de 1 a 3, e depois de 3 a 4. Fazendo essa soma, nós vamos obter 61 sobre 6. Essa que é a minha distância, perdão. Deu valores diferentes, a função é a mesma, o intervalo é o mesmo. O que mudou? A interpretação. Deslocamento, a integral de um ponto ao outro naquele intervalo, né? Ok. A distância não é a integral no tempo, no intervalo de tempo, só que é do módulo da minha velocidade. Então, eu preciso saber quando que a minha velocidade é negativa. Para fazer isso, você faz o esboço gráfico e verifica em qual intervalo. Geralmente, como que você encontra onde é o ponto, né, que você está tendo aí essa mudança do valor da área, como foi no nosso caso? Você pega a função iguala a 0 nesse caso. Por quê? Porque está cortando o eixo x. Se está cortando o eixo x, quer dizer que meu y é igual a 0. Interpretação de interseção. Se está interceptando o eixo x, y é igual a 0. Se você tem duas curvas se interceptando, quer dizer que aquelas duas curvas possuem o mesmo valor de y para aquele x. Essa que é a ideia e são interpretações importantes quando você está resolvendo determinados problemas que envolvem o cálculo de integrais. O objetivo dessa atividade é colocar a mão na massa, é a gente fazer algumas integrais. E aí, antes de eu mostrar para você qual que é a integral, eu tenho um recadinho. Ah, professora, como é que eu vou aprender esse tanto de integral, professora? Fazendo exercício, fazendo bastante integrais. Eu trouxe aqui 3, mas o ideal é que você faça muitas. Eu já fiz tanta integral na minha vida que algumas eu já sei de cor. E presta muita atenção também na hora de fazer as integrais, porque às vezes a gente acaba esquecendo de alguns detalhes. Então, faça exercícios, faça bastante integral. Né? Faça exercício que é do tipo mesmo, calcule, não precisa ser problema, calcule. Porque você fazendo bastante exercício de integrais, como que eu vou trazer aqui para você, você vai aprimorar o seu olhar e vai ficar muito mais fácil você identificar como resolve determinadas integrais, a depender da função. Vamos ao quadro para a gente ver quais são as integrais. Eu quero que você resolva essas 3 integrais, ó, 2 indefinidas e uma definida. Faça. Essa atividade ela é essencial para que você, né, coloque em prática os conceitos de integral. Daqui a pouco eu volto, né, mande a sua contribuição. Se tiver alguma dúvida, também manda a sua dúvida. E já já eu volto para a gente resolver essas integrais.
para a gente resolver essas integrais, aqui eu fui um pouquinho maldosa, né? Eu quero ver se vocês estão espertos mesmo aí. A gente vai ter que dar uma arrumadinha, que foi o que eu falei. A gente vai ter que dar uma arrumada nas integrais de tal forma que a gente chegue àquelas regras que a gente sabe. No primeiro caso, por exemplo, vamos ao quadro. Nós temos aqui 1 sobre x à quinta, mas a gente não sabe integrar quando a função potência está no denominador. A gente só sabe integrar quando ela está no numerador. E aí, o que eu faço? E aí a gente usa uma propriedadezinha. O mesmo aqui, eu não sei integrar raiz, professora, eu só sei integrar quando eu tenho uma potência. Então, a gente vai usar o nosso truque ali também. E seno e cosseno eu vou ensinar um truque para vocês, que vai ficar muito mais fácil para vocês lembrarem das integrais seno e cosseno. Ó, o que eu fiz? Usei aquela propriedade. Se eu tenho 1 sobre x elevado a n, isso é o mesmo que x elevado a menos n. Então, eu peguei a minha potência e elevei para o meu numerador. Menos 5, ó, cuidado, aqui o que a professora fez? Ó, esqueceu de um 4 aqui, ó. Menos 5 mais 1, menos 4. Eu esqueci do 4, então, cuidado. O 4 embaixo. Então, nós vamos ter que a integral é menos 1 sobre 4x à quarta mais c. Não esquece da constante, estou trabalhando com a integral indefinida. Raiz. Raiz é a enésima de x elevado a m, é o mesmo que x elevado a m sobre n. Quem que é meu n aqui? 3. Quem que é meu m? 1. Então, essa raiz cúbica de x, eu vou reescrevê-la como sendo x elevado a 1/3 dx. Somando 1, nós vamos ter 3/4. E aqui, na realidade, eu vou fazer aqui. Nós vamos ter x elevado a 3/4 sobre 3/4. Ou para 4/3, gente, perdão. Aqui é 4/3 e aqui é 4/3. Aqui a gente inverte, por isso que deu 3/4 aqui, mais c. E aí, a integralzinha de seno de x menos cosseno de x. E aí você fala, nossa, professora, mas integral de seno e cosseno, esses sinais, dá muito trabalho. Macete da professora. Faz o ciclo trigonométrico. Você sabe que aqui é cosseno de x. Aqui é menos seno de x. Aqui é menos cosseno de x. E aqui é menos seno de x. Você sabe disso. Seguinte, se você gira no sentido horário, você tem derivada. Se você gira no sentido anti-horário, você tem integral. Então, integral de seno, aqui é mais seno, né? Integral de seno menos cosseno. Integral de menos cosseno, menos seno de x, tá? Então, esse ciclo trigonométrico aqui, aí depois você substitui. Esse ciclo trigonométrico, ele pode te auxiliar e muito, me auxilia muito, porque eu tenho muita... Não é que eu tenho dificuldade, eu confundo muito fácil o menos, sabe, do cosseno e do seno. Então, sempre que eu tenho dúvida, eu faço ele até mentalmente mesmo. Eu faço ele aqui e vejo sentido anti-horário integral, sentido horário derivada. Se aprendeu esse ciclo, você não erra sinal de integral e derivada da função seno e cosseno, nunca mais. E aí a gente vai chegando ao final da nossa aula. Hoje nós falamos de conceitos importantíssimos que envolvem, né, a ideia de integral. Nós vimos hoje a base para o estudo das integrais. As integrais indefinidas, as integrais definidas. Fiz um resumo, um esquema para você, como uma forma para você estudar de tudo o que a gente viu nessa aula de hoje. Vamos ao quadro para a gente ver esse esquema. Ó, nós falamos das integrais que vieram do método de Riemann. Aqui o que consiste esse método. Falamos do teorema fundamental do cálculo e as suas duas partes. E também nós falamos um pouco sobre as nossas integrais definidas. Depois falamos das nossas integrais indefinidas e definidas, algumas propriedades. Isso daqui... Aqui tem um menos 1, gente. Isso daqui cola na porta da geladeira ou lá no seu quarto. Essas regras você precisa saber. E por fim, vimos algumas aplicações. Que na ideia de área, que a gente pode ter sob e entre curvas, o problema de valor inicial e algumas aplicações na física. Cuidado! Cálculo de integrais é atenção, é interpretação. Então, você tem que ter muito cuidado quando estiver calculando essas integrais e aquelas regrinhas lá que eu falei das integrais indefinidas, que é o que nós chamamos de integrais imediatas,
tem que estar na ponta da língua para a próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos ver umas regras de integração um pouquinho mais avançadas, vamos dizer assim. E essas integrais, elas serão essenciais para que você entenda corretamente as técnicas de integração mais avançadas. Com isso, eu finalizo a nossa aula de hoje. Estude, faça exercícios. Ah, professora, eu não entendi essa integral. Manda para o seu tutor, que ele vai me mandar e aí a gente vai tirar essa dúvida. Não fica com dúvida. E um recado, cálculo a gente aprende, é treinando, é fazendo exercício. Até a nossa próxima aula.